Fala pessoal, Juliano por aqui. E se tu tá pensando em sair das dívidas, mas ainda não sabe como fazer isso, hoje eu trouxe um vídeo bem interessante, bem legal, para a gente criar um plano prático, sair das dívidas de fato sem ter que contar migalha. Eu gosto muito de falar de investimentos, de prosperidade, de riqueza, mas se uma pessoa está endividada, como é que eu vou falar de riqueza para essa pessoa? Para ela está um abismo muito grande entre o menos, o marco negativo que ela se encontra por ter dívidas, do investidor lá que está com alguns milhares de reais guardados. Então hoje a gente vai traçar um plano prático, bem direto ao ponto aqui, saindo das dívidas sem contar migalha. E prometo que tu vai gostar muito e vai ser de grande valor, certo? Saindo das dívidas sem contar migalha. Então vamos embora. Plano prático. Aqui um primeiro ponto que a gente precisa destacar, pessoal, é quanto eu realmente devo. Você acha que sabe, mas na verdade não sabe. Na ciência, existem duas definições, tá? Se hoje eu te perguntar quanto tu deve, tu vai me dizer provavelmente, eu devo uns 800 e poucos reais. Então, tu foi exato, mas não foi preciso. Na ciência, a gente tem essa divisão entre exatidão e precisão. São duas coisas bem diferentes, tá? Quando tu me fala que deve 800 reais, tu foi exato, mas não foi preciso. Provavelmente tu vai ver o buraco é mais embaixo, certo? Geralmente é assim. Quando a gente pergunta para as pessoas, elas acham que devem X, mas quando tu vai ver é X e meio, 1x a mais, 2x a mais. Então, geralmente o buraco é mais embaixo e é preciso tomar cuidado e ter sinceridade nessa resposta, porque é importante saber com quem tu está lidando, qual é o monstro que a gente vai ter que combater, certo? Porque se eu não sei o quanto eu realmente devo, toda hora vai estar aparecendo alguma coisinha que vai minar o meu planejamento. E o que tem um exercício prático, que é para te anotar. Então, por favor, não precisa ser algo mega elaborado, com planilhas e computadores, não precisa disso. Tá? Pode ser ter um bloco de notas no computador ou no próprio papel, mas simplesmente anota. Quando eu falo não contar migalha, realmente não precisa ficar contando centavinhos daquilo ali, mas essa precisão que eu digo é para te tentar fazer a precisão de tudo realmente que tu deve. Não deixar nada de lado. Caso tu for pagar uma dívida que já está com um tempo ali enrolada, pergunta quanto vai ter de juros, porque tem aquelas coisas a mais, quando tu vai liquidar vai ter um valor diferente. Procura saber disso, te informa, para te traçar um plano realmente que faça sentido e tenha um efeito imediato para ti. Mas para isso é necessário saber quanto eu realmente devo. Depois a gente vai entender o que é uma dívida boa e o que é uma dívida ruim. Falando nisso, existe dívida boa? Eu sempre ouvi falar que dívida era uma coisa ruim. Não necessariamente, tá? Existe dívida boa, que é aquela que vai te fazer ganhar mais, que é algo que vai se pagar com essa própria dívida. O que eu quero dizer? Vai financiar? Vamos dar um exemplo de um carro aqui. Quem vai pagar essa conta? Essa é a pergunta principal que me ajudou muito toda vez que eu fui comprar alguma coisa de maior valor. Vou financiar? Quem vai pagar essa conta? Sou eu ou é o próprio bem que eu estou financiando? No primeiro momento pode não fazer muito sentido, mas faz toda a diferença. Vou comprar um carro. Eu sou um motorista de Uber. Meu carro, o aplicativo que eu trabalho já não permite o ano do meu carro. Eu preciso trocar, certo? Ok, não tenho dinheiro agora para trocar, mas preciso para continuar trabalhando. Vou financiar, vou dar o meu de entrada e vou financiar o restante. Problema nisso? Nenhum. Ok, está financiado, mas quem vai pagar é o próprio carro. É o próprio carro que vai pagar. O dinheiro que eu vou tirar para pagar esse financiamento é do próprio carro. Então não tem problema nenhum, certo? É diferente de um carro de passeio. Por isso que o carro de passeio precisa ser um pouco mais planejado, porque ele só gera gastos. Não vou tirar uma renda inicialmente ali dele, ou não tenho planos de tirar a renda dele. Então, nesse sentido, tem que ser algo um pouco mais planejado, um pouco mais pensado. Exceto na questão de sonhos, que daí eu vou falar mais para frente, mas vai ter um planejamento para isso. E aqui tem uma estratégia para a gente organizar as nossas dívidas. Aqui eu digo dívida, então a gente vai dividir as nossas dívidas e vamos fazer 3 coisas. E dividi-las em categorias. As que eu vou reduzir, as que eu vou eliminar e as que eu vou deixar rolar, porque isso é uma coisa que vai me trazer retorno lá na frente. A gente vai reduzir as despesas inevitáveis, água, luz, aquele bem-estar, aquele teu lazer de vez em quando ali, a tua série. Não tem problema nenhum, eu sou totalmente a favor disso, tem que ter. Isso são coisas importantes para a gente manter a nossa sanidade mental e não ficar louco só querendo guardar e se livrar de dívida. Como eu falei, tem que ser algo tranquilo, algo leve, sem contar migalha. Então reduza essas que são inevitáveis, não tem como eliminar, são coisas que a gente precisa para sobreviver, então eu vou precisar manter, mas que seja
que eu consiga de uma maneira ou de outra reduzir essas despesas inevitáveis. Aqui a gente vai precisar, tem a categoria de eliminação, então o que tem juros mais altos é o que eu preciso eliminar, cortar de vez. Cartão de crédito, juro altíssimo, cheque especial, juro altíssimo, financiamentos, dependendo do local, mas o juro também é mais alto que outros produtos ou que simplesmente guardar o valor. Claro que se tu precisa, como eu falei no exemplo anterior, não tem problema, vai financiar. Mas tudo que há juro mais alto é necessário eliminar ou sequer chegar perto disso aí, a não ser que tu busque um rendimento, uma alavancagem em cima disso. E na categoria de deixa rolar, que eu dei esse nome aqui, é para cursos, faculdade, sonhos, e aqui entra tudo aquilo que eu falei já, que se for para te dar um retorno, uma faculdade, não tem problema nenhum, fazer um FIES, fazer algo nesse sentido, porém é interessante saber o curso que está fazendo, se isso vai te dar um retorno efetivamente ali na frente. Beleza? Então, se for para dar retorno, existe sim dívida boa. No segundo ponto, a gente vai ter que ter foco total na missão. Então isso aqui é para te procurar não se distrair. Eu sei que toda hora aparece aqui ali, uma oportunidade, isso aqui nunca mais vai aparecer. Olha aquela geladeira ali, nunca mais vai aparecer uma oportunidade de novo. Eu digo, toda hora está aparecendo uma oportunidade. Isso nunca vai acabar porque o comércio gira assim. Se eles não atraírem através dessas oportunidades, tudo vai morrer. O comércio não vai mais existir e é assim que funciona. Então, apesar do aperto, que eu entendo que o momento da dívida, se a pessoa entrou naquele caos, é porque tá uma situação difícil, e só que a gente tem que procurar não se distrair nesse momento e focar totalmente em se livrar dessas dívidas. Negocie taxas de juros. Tem instituições que compram dívidas de outras instituições. Tu pode fazer uma portabilidade de dívida, isso é bem importante também. Algumas empresas conseguem algumas taxas menores, com isso tu cria um relacionamento com outra instituição financeira e com isso tu pode reduzir a tua taxa de juros, tudo isso por meio de pesquisa. Renegociar sempre é uma alternativa para te cada vez pagar menos juros ou eliminar de vez os juros da tua vida. E aqui uma coisa que eu já fiz, que eu tinha um crédito consignado e quando eu troquei de instituição para outra, eu consegui um outro consignado mais barato. O que eu fiz? Achei o mais barato? Pegue com a nova taxa e liquide o mais caro. Então eu tinha um consignado mais caro, peguei um mais barato com o valor de liquidação do outro, eu já tinha pagado algumas parcelas e liquidei, fiquei com uma parcela mais baixa e uma taxa de juros mais baixa também. Ampliei um pouco o prazo, mas como eu estou com uma parcela menor, eu consigo adiantar alguns valores, enfim, eu tenho algumas estratégias que eu uso quando eu tenho uma dívida desse sentido, né? Foi algo que eu peguei para investimento, propriamente dito, né? Mas enfim, então não tem problema nenhum. Se foi uma dúvida que me ocorreu, será que vale a pena eu pegar uma outra dívida para pagar uma já existente? Se for uma taxa mais baixa e a parcela ficar mais confortável para te organizar financeiramente, com certeza é super válido, tu vai fundo. Agora, uma pergunta, né, para a gente botar ordem no caos, qual dívida pagar primeiro? Então, botando ordem no caos, indo numa resposta mais direta, a gente poderia dizer que é a que possuir maiores juros, sem dúvida nenhuma. Depois eu vou mostrar aqui no método, 2 métodos de pagamentos de dívidas que podem ajudar, só que muito de consumo e dívidas tem questões psicológicas também. Então aqui eu quero mostrar 2 formas para vocês, com uma resposta um pouco mais elaborada, que são o método Avalanche e o método Bola de Neve. Como é que funciona? No método Avalanche, eu vou listar as minhas dívidas dos maiores para os menores juros e pagar as de maior primeiro. Então isso aqui vai demorar um pouco mais, porém o efeito que isso vai ter nas suas dívidas no volume total vai ser muito significativo, porque a dívida vai começar a andar mais devagar, já que eu estou pagando as de maiores juros primeiro, certo? Psicologicamente é mais custoso, porque tu não está vendo aquilo ali diminuir muito, porque o recurso que tu precisa para liquidar esses valores é maior, mas ao mesmo tempo é muito mais efetivo quando tu consegue fazer esses pagamentos aos poucos. E depois, como uma forma de ajudar, ao contrário da Avalanche, psicologicamente, para te continuar, é o método Bola de Neve. Aqui tu vai listar as de menor valor primeiro e pagar elas. Então não interessa muito a taxa, tu vai pegar simplesmente o valor e vai liquidar a dívida como um todo. Quando a gente faz aquela listagem do método Avalanche pela maior taxa, nem sempre tu consegue liquidar a dívida, mas tu vai pagando ela e vai amortizando, que a gente fala, né? Conforme tu vai pagando, vai diminuindo o saldo devedor. Na Bola de Neve tu vai liquidar ela toda, a dívida de menor valor, porém é interessante e é importante tomar esse cuidado, tá?
Aqui no Bola de Neve, o nome é esse porque por algum descuido, tu tem que cuidar porque as que têm a maior taxa, como tu não tá pagando elas primeiro, elas podem crescer muito rápido. Por isso que o método Avalanche ele é mais efetivo. Porque batendo nas dívidas que têm maior taxa de juros, é muito mais simples fazer com que o teu saldo devedor total diminua. Então, ou tu vai pelo método Avalanche, esteja preparado psicologicamente, porque vai demorar um pouco mais, mas vai ser muito mais efetivo, ou se sentir mais confortável para prosseguir, vai pelo método Bola de Neve, que tu vai pagando as de menor valor e vai diminuindo a quantidade de dívidas, mas talvez o saldo devedor não reduza tanto, mas tu vai ter essa sensação de que está pagando tudo e está funcionando. Beleza? E qual escolher? Aqui é observar teu perfil mesmo para te poder manter a constância, como eu expliquei. Certo? Aqui no ponto 5, a gente vai ter uma coisa que eu digo que todo mundo tem uma mina de ouro em casa. Então, toda facilidade gera oportunidade. Internet, marketplaces, venda algo que tu tem em casa. Isso aí já é batido também quando falam de renda extra, mas para dívidas isso é fundamental e importante. Liste o que você não usa e venda. E seja pragmático, tá? Não fica só falando. Pega, toma uma ação e realmente vende. Realmente vende, faz, toma ação para te poder acelerar e ter mais liberdade. Então, quando eu faço isso, sou obrigado a vender minhas coisas em casa? Claro que não. Mas, né, quando tu faz isso, duas coisas acontecem. Tu acelera o teu pagamento de dívidas, ou seja, e tu atinge uma liberdade muito mais rápido, porque isso foi um a mais, foi um plus que tu conseguiu de renda para conseguir se livrar das dívidas. Então, tu tem uma mina de ouro em casa, eu tenho certeza, todo mundo tem alguma coisa ou outra que consegue vender e tirar uma boa renda disso aí. Inclusive até bens de maior valor, tá? Por que não? Dependendo do volume das tuas dívidas, vender um carro às vezes é necessário, tá? Mas se tu tem um carro de 50, 60 mil, talvez vendendo esse carro, tu pague tuas dívidas de 10, 20 mil, tu tem uma dívida, acha que não vai conseguir pagar, vende esse carro de 60, por exemplo, a dívida é 40, a dívida é 20, desculpa, e 40 tu pode comprar um outro carro mais barato. Então aí é uma outra coisa que também é um ponto que a gente pode considerar, que é redução do custo de vida. Então, quando a gente tem dívidas, significa que a gente avançou demais antes do tempo. Então, é necessário reduzir um pouco esse custo de vida para ele se adequar ao que a gente está ganhando, certo? Aqui também, no ponto 6, a gente precisa instalar barreiras anti-recaídas. Isso é muito importante, tá? Como regra geral, aqui, comprar e vender. Comprar. Quem mais compra, quanto mais a gente compra, mais pobre a gente fica. Quanto mais a gente vende, mais rico a gente fica. Então, esse é como regra geral, né? Porém, tem gente que compra como investimento, como eu falei, e consegue multiplicar isso. Isso se chama alavancagem. E tem gente que vive de venda. Então, vender te deixa rico, comprar te deixa pobre. Nós estamos no Brasil, um país que é extremamente consumista e tem toda uma indústria do consumo para isso, que induz as pessoas a comprarem cada vez mais. Por isso que eu digo que o Brasil tem um aspecto psicológico muito forte, muito apelativo no sentido de compra, de consumo, e isso acaba endividando as pessoas que querem ter as coisas antes do tempo. Então, crie alertas, crie qualquer coisa que faça tu perceber que está saindo fora do trilho financeiro, da tua gestão financeira que tu tinha planejado, que tu está saindo do foco ali, como eu falei no slide, do foco na missão, e está te distraindo de alcançar o objetivo de se livrar das dívidas. Mais uma vez aqui eu falo da emoção, tá? Psicologicamente, emocionalmente, a gente compra por emoção. Os vendedores são treinados, têm habilidades, os bons vendedores têm habilidades específicas para mexer com a nossa emoção e fazer a gente comprar. Então toma muito cuidado. Tem produtos que realmente são bons e tem produtos que são umas porcarias que os caras apelam para a emoção muito fortemente e a gente acaba comprando. E aqui uma sugestão para te fazer a lista dos 30 dias. O que é isso? Dica super importante e é bem efetiva. Tu vai fazer uma lista de coisas que tu pensou em comprar, que tu está querendo comprar, e vai deixar essa lista ali, tu vai colocar alguma coisa e vai esperar 30 dias. Se dentro de 30 dias tu ainda deseja comprar aquele item, aí é um indício de que tu deve comprar. Se não, é algo que te deu emocionalmente naquele momento, naquele dia, e tu acabou comprando. Então, faz uma lista. Se achar 30 dias muito, deixa uma semana, 15 dias. Claro que 30 dias é um bom prazo, porque se em 30 dias tu ainda está querendo comprar aquela coisa ali, é porque realmente ou é importante ou
tá sendo uma dor para ti. Se não, ia ser uma compra simplesmente por impulso. Se passando esse período tu não quer mais comprar, simplesmente foi uma compra por impulso. Então, essa é uma das principais barreiras anti-recaídas que eu recomendo e que tem muita utilidade na hora de sair das dívidas. E aqui, para encerrar, né, a gente vai falar do real desafio. Qual é o real desafio? Matematicamente ou psicologicamente? O real desafio não é matemático. As pessoas se enganam. Porque matemática as pessoas sabem, a maioria sabe. Ah, eu devo 5 mil, eu preciso tá ganhando 6, tá ganhando 7, ou preciso estar ganhando 10, e aí eu vou lá e pago as minhas contas. Óbvio, claro, e se a pessoa às vezes até ganha mais, só que ao mesmo lado, psicologicamente, na outra ponta, ela está consumindo muito. E isso está impedindo a matemática dela de funcionar. Então as pessoas, principalmente nas finanças, eu vejo isso, matematicamente as pessoas sabem o que precisa ser feito, mas o psicológico atrapalha muito. Então é preciso trabalhar muito mais o psicológico, cuidar muito mais para te agir na razão e um pouco menos na emoção. Claro que é interessante se emocionar com compras, todo aquele desejo dos sonhos que a gente tem, mas olhem para o lado da razão também. Isso vai te fazer comprar um consumo muito melhor, muito mais inteligente. Aqui em relação ao teu salário, recebeu, pagou. Isso é muito importante também, um hack muito importante. Recebeu o teu salário, paga tudo, não interessa se eu recebo, por exemplo, final de mês, né? Então eu recebo o final do mês e algumas contas minhas estão lá para o dia 10 do outro mês. Não interessa, eu recebi, eu já paguei. Adiantei as minhas contas, o que tiver que fazer dali para frente com o meu dinheiro. As minhas contas já estão pagas, então não deixo nada se acumular, não fica nada para trás. Junta todas as tuas contas, recebeu, pagou e aí tá tudo acabado. O hábito é rei, isso aqui já é batido também, né? Para a gente criar o hábito ali, isso leva algum tempo, demanda uma certa consistência, uma certa prática, mas o hábito é rei. Depois de tu pegar o hábito, no início vai ser um pouco mais demorado, mas é que nem andar de carro, andar de bicicleta. Até tu pegar o hábito, tu teve que praticar muito, desligar, apagar o carro, cair da bicicleta, para quem não anda de carro. Mas enfim, tu tem que ter consistência, persistência para que esse hábito se instale e isso fique cada vez mais tranquilo, fazer esse gerenciamento financeiro para te sair das dívidas e depois tu vai pegar o jeito e vai te acostumar tranquilamente. E busque muito mais poupar e investir do que pagar e consumir. Busque muito mais poupar e investir do que pagar e consumir. Virando essa chave, muita coisa vai melhorar na tua vida financeira e tenho certeza que vai se tornar muito mais fácil atingir os teus objetivos e sonhos. Então chegamos ao final aqui do vídeo. Eu espero que tu tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, se inscreve no canal, ajuda muito. Deixa um curtir e comenta também o que tu tá achando do tema, se esse tema é interessante para ti, se tu aplicou algum desses hacks, dessas dicas e compartilhar o vídeo com quem tu acha que pode ser ajudado com esse conteúdo, certo? Então, muito obrigado